aquelas rosas daquele jardim, a coisa mais linda que os meus olhos já puderam contemplar. Então eu me abaixei para poder tocar em uma rosa daquela, pois as pétalas daquela rosa é tipo aveludada. O talo daquela rosa da grossura de um dedo e um verde sem igual. E quando eu me abaixei, eu ouvi o choro da minha filha. Então eu disse: Senhor, se tu queres me arrebatar, nada e ninguém poderá impedir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu senti que 2 anjos se aproximaram de mim. Eu me levantei, senti que era para que eu os acompanhasse. E começamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E logo eu já avistei um portão todo feito em ouro. Aquele portão enorme. E quando nós nos aproximamos, aquele portão se abriu sem que ninguém o tocasse. Aleluia, Jesus. E nós adentramos por meio daquele portão. Logo já me deparei dentro de um salão. Um salão bem grande, arejado. E ali havia várias pessoas. Eu não compreendia as suas línguas. Também vários anjos estavam ali. E eu pensei: quem são essas pessoas? E o anjo que estava do meu lado me disse: essas pessoas, elas foram arrebatadas como você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E então, há uma porta lateral naquele salão, pelo qual nós saímos, eu e os anjos. Ao sairmos, já me deparei em um outro jardim, tão maravilhoso quanto o primeiro que eu havia visto. Glória a Deus, aleluia. E caminhando por meio daquele jardim, eu já deparei com milhares de casas, todas feitas em ouro. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Por meio daquelas casas maravilhosas, muitos anjos iam saindo com as mãos levantadas. E eu perguntei: mas por que esses anjos estão saindo todos com as mãos levantadas? O anjo que estava do meu lado me disse: porque terminaram os seus trabalhos, as casas estão todas prontas e eles vão lavar as mãos. Aleluia, Jesus. E então eu disse para o anjo: me deixa entrar em uma casa dessas. Eu quero ver como é por dentro. Aleluia, Jesus. Porque por fora é tão bela. Glória a Deus. E o anjo me disse: não, você não pode entrar. Ainda não é a hora. Aleluia. Então, continuamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E eu avistei um povo à minha direita e mais à frente eu avistava um outro à esquerda. Porém, este povo à direita, eles estavam todos vestidos de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual, mas não regozijavam aquela felicidade, não resplandeciam aquela felicidade por estar neste lugar maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado me disse que esse era o povo que tinha morrido por Cristo no tempo de Cristo. Glória a Deus. E caminhando mais um pouco à frente, tinha um outro povo, também todo vestido de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual. Aleluia. Porém, este povo estava regozijando de alegria. E eu olhando aquele povo, tentando ver se reconhecia alguém, logo avistei a mãe do meu padrasto já falecida, e a irmã do meu padrasto também já falecida. E elas vieram ao meu encontro com um sorriso, e a mãe do meu padrasto me perguntou: você também já foi chamada? Eu, com um sorriso nos lábios, não sabia o que responder. Eu sabia que elas estavam mortas, mas eu não. Então o anjo me puxou pelo braço e disse: vamos. E eu disse: calma, eu quero ver mais pessoas que eu conheço, que já morreram e que devem estar aqui. E o anjo disse: você não pode ver, vamos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia.
Oh, glórias, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E então, de repente, irmãos, eu já me deparei em um outro salão, enorme, muito grande. E ali, várias mesas postas, forrada com uma toalha bem branca, bem alva mesmo. À beira daquelas toalhas, todas bordadas com fios de ouro. Coisas maravilhosas. Sobre aquela mesa, várias taças, todas de ouro. 2 dedos à beira daquela taça. Tudo trabalhado. Lindo, lindo mesmo, irmãos. Eu não sei como explicar tanta maravilha. E eu pedi para o anjo que me deixasse tocar em uma taça daquela. Eu queria sentir o peso daquela taça. E ele disse, você não pode tocar em nada. Nada pode sair do lugar. Tudo está preparado para as bodas do Cordeiro. Pensei comigo, o que é bodas do Cordeiro? Então o anjo disse, para a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu olhei para o anjo e disse, então eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? E ele olhando para mim, deu um sorriso e disse, calma, você verá Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. E então, irmãos, de repente, nós já estávamos em outro lugar. E eu estava muito assustada, porque no céu, quando você pensa estar em algum lugar, você já está. É tudo no abrir e fechar de olhos. Coisa maravilhosa. E então, ele disse para mim, aqui é a outra parte do céu. Aleluia. E olhando para o lado, eu vi um livro muito grande. Fica um anjo em uma ponta, outro anjo em outra ponta, para virar a página daquele livro. E ali naquele livro fica também um anjo em cima, com uma sandália de ouro trançada até abaixo dos joelhos e com uma caneta na mão. Não sei explicar o formato daquela caneta. Eu sei que muitos nomes ali eu podia ler, mas não li. Outros eu mal podia enxergar. E muitos estavam riscados. E o anjo disse, você está vendo aqueles nomes que você mal consegue enxergar? Eu disse, sim, eu estou. E ele disse, é daquelas pessoas que estão fracas na fé, que estão próximos de se desviar do caminho do Senhor. Esses riscados é daquelas pessoas que já se desviaram do caminho do Senhor. E neste momento, irmãos, neste momento entrou o anjo chorando como eu nunca vi ninguém chorar. Aquele anjo chorava tanto, irmãos. E o anjo que estava do meu lado me disse, esse anjo está chorando porque trouxe uma lista de nome das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor e terão seus nomes riscados agora do livro da vida. Aleluia, Jesus. Como é triste, irmão. Como é triste até mesmo para o anjo levar uma lista como essa. O anjo chora, irmão. Chora como eu nunca vi ninguém chorar. Entrega chorando aquela lista para aquele anjo que está sobre aquele livro. E então aquele anjo começa a riscar o nome das pessoas que se desviaram. Não se desvie, não largue Jesus por nada. Não faça o anjo chorar. Queira você ser forte e firme na presença de Deus, para que o seu nome sempre esteja legível ali naquele livro. E então é um silêncio tão grande quando aquele anjo chorando chega. E depois que ele entregou aquela lista para aquele anjo que estava sobre aquele livro, nesse momento entrou um outro anjo por uma outra porta, cantando um coro celestial maravilhoso.
E o anjo que estava do meu lado disse: estás vendo? Esse está feliz. Porque trouxe uma lista de nome de pessoas que aceitaram Jesus como o Salvador de sua alma. E terá seu nome escrito agora no livro da vida. Aleluia, Jesus. E neste momento também começa uma festa no céu. Milhares de anjos começam a cantar coros celestiais maravilhosos. Gostaria eu de estar ali contemplando aquelas maravilhas, ouvindo aqueles hinos maravilhosos. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo, aceita. Se você não aceitou Jesus, aceita. Porque você vai ser motivo de festa lá no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E então, de repente, irmãos, já me deparei aqui na terra, lá no centro da cidade, quando eu avistei meu padrasto, minha mãe, a minha irmãzinha que na época era um bebê, e o meu irmão de 13 anos. Aqui na terra, irmãos, existem anjos com um vaso, com sangue, e esse sangue é para marcar as pessoas que estão preparadas para o arrebatamento da igreja, ou preparados para a hora de chegar à sua morte, preparadas para ter esse sangue em seu rosto e ir direto para o céu. Aleluia, Jesus. Então este anjo molhou a sua mão com aquele sangue e passou no rosto do meu padrasto. Foi até minha mãe e passou no rosto de minha mãe. Chegou até mim e disse: vamos. E eu olhei e disse: o senhor não marcou o meu irmão. E ele disse para mim: porque da maneira que o seu irmão está, ele não está preparado. Vamos. Comecei a chorar, irmãos. E pedi para o anjo: marca o meu irmão. O anjo disse: eu não posso. Ele não está preparado. Irmãos, até hoje, o meu irmão se encontra distanciado dos caminhos do Senhor. E até hoje, irmãos, eu choro por ele. E porque sei que existem muitos como ele, desviados do caminho do Senhor, não sabendo que a qualquer momento a sua vida pode ser sucumbida, ou então o Senhor pode vir buscar a sua igreja e eles irão ficar neste mundo sofrendo, mas nada eu podia fazer. Eu só posso orar e derramar as minhas lágrimas por ele. Então eu disse para o anjo: vamos. E logo já estava dentro da igreja. E ali estava dando a palavra ao pastor Cristiano. E o anjo, com um sorriso nos lábios, marcou o pastor Cristiano. Marcou alguns irmãos que estavam sentados no púlpito. Ele pulou um irmão, presbítero, porque eu fiquei olhando aquilo e falei: mas por quê? Por que o senhor não vai marcar o irmão? E ele disse para mim: porque este é casado 2 vezes, sem se divorciar da primeira. Aleluia, Jesus. E então, esse não foi marcado. Aleluia, Jesus. Então ele desceu, marcou alguns que estavam sentados, marcava 1, pulava 2, marcava 2, pulava 5, marcava 1, pulava 6, e ele foi marcando a igreja. E quando ele chegou em uma irmã, a qual também ele não marcou, eu perguntei: por que o senhor não marcou essa irmã? Porque para mim ela é uma pessoa consagrada ao Senhor. E o anjo disse: porque Deus não é Deus de brincadeira. Quantas vezes tem falado, quantas vezes tem alertado o seu povo, que quem tem ou quem olha o aparelho de televisão não entrará no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Eu, irmãos,
não sabia que aquela pessoa tinha uma televisão em sua casa. Mas o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Não adianta esconder as coisas do pastor, ou dos irmãos, ou do vizinho, mas você jamais esconderá nada dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, está contemplando nossas vidas, tudo que nós praticamos, nada fica impune dos olhos do Senhor. Então vamos vigiar, porque o Senhor é santo, irmãos, o Senhor é santo. Vamos fazer tudo para nos santificarmos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, o anjo marcou mais algumas pessoas e voltou para mim e disse, vamos. E eu olhei para aquele anjo e eu falei, mas o anjo não vai marcar nenhuma jovem? Nenhum jovem. E o anjo que estava do meu lado disse, ele não pode marcar. Nenhum está preparado. E então eu comecei a chorar e disse, mas marca ao menos uma jovem. Ao menos um jovem. Porque o meu coração, irmãos, meu coração doía ao ver aquela mocidade, banco repletos de jovem. E nenhum está preparado. Dentro da casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. E não está preparado para ser marcado pelo anjo. Quanta coisa impedindo a obra do Senhor dentro de sua casa. Quanta coisa impedindo a cada um de nós de sermos marcados pelo anjo. Então eu perguntei por quê? Por que não marca nenhum jovem? Nenhuma jovem. E o anjo disse, por causa das contendas, das mentiras, das desobediências, dos namoros escandalosos. É tanta coisa no meio da igreja. A vaidade, a luxúria, a falsidade. Aleluia, Jesus. Pessoas que não têm palavras, caloteiras. Irmãos, como dói a gente ouvir uma palavra como esta. Mas eu preciso falar para que você possa se despertar se você tem algo em sua vida. Porque seja qual for, confesse e deixe alcançar a misericórdia. Porque você está em vida. E Deus pode te perdoar. Deus é longânimo em misericórdia e benignidade. Ele entende você, Ele te perdoa. Porém, no dia que seu corpo tombar, aí não tem mais jeito, não há mais solução. Por isso, conserte, seja qual for a sua falta. Não se envergonhe, porque o inimigo põe tudo na vida da gente. Tanta coisa ele entra e põe a gente, faz a gente cair, a gente é fraco. E a gente muitas vezes não vigia e cai. E aí ele põe a vergonha, para não deixar que a gente confesse. Mas não vamos dar brecha para ele. Vamos pisar na cabeça da serpente. Vamos pisar, pisando como? Confessando e colocando nossa vida no prumo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E então eu disse para aquele anjo, vamos. E começamos a subir, embora que eu chorava muito por causa daquela mocidade. E quando eu cheguei no céu, irmão, os anjos não estavam mais ao meu lado. Aleluia, Jesus. Eu só vi aquele varão na minha frente. Tentei olhar para o seu rosto, mas não conseguia. Era como o sol do meio-dia, raiando o mais alto de sua luz. E eu pensei, este é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E dobrei os meus joelhos diante do Senhor. Aleluia, Jesus. E disse ao Senhor, Senhor, o anjo não marcou quase ninguém
ninguém lá na terra, Senhor. E o Senhor me disse, porque quase ninguém está preparado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então eu disse, Senhor, eu não quero mais voltar, Senhor. Eu tenho medo, Senhor, eu não quero mais voltar. E ele disse, tu tens que voltar para contar tudo que tu vistes aqui, tudo que eu lhe mostrei. Aleluia. E eu disse, Senhor, as lutas são tantas, Senhor, são tantas tribulações. Eu não quero mais voltar. E ele disse, eu venci o mundo, e esta vitória eu dou a todos que me aceitam como Salvador de suas almas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eu disse, Senhor, eu também já fui marcada, Senhor. E ele disse, os marcados poderão ser desmarcados se caírem, e os que não foram marcados poderão ser marcados, pois o anjo ainda está marcando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, irmãos, quando eu cheguei no céu, que eu dobrei os meus joelhos, o meu esposo me chamava aqui na terra, e eu pude contemplar o meu corpo prostrado sobre a cama, o meu esposo a me chamar. Eu não podia compreender como eu estava aqui e lá ao mesmo tempo. E nesta hora entrou a dúvida no meu coração. Porém, na hora, eu ignorei aquilo que eu tinha visto. Eu ignorei, eu não quis ouvir a voz do meu esposo me chamando. Prestei apenas atenção no Senhor. Disse, Senhor, o Senhor sabe o que me preocupa lá na terra. E ele disse, sim, o seu menino. E eu disse, Senhor, tu vais curar o meu filho do ouvido, Senhor? E ele disse, posso, mas não no meio da dúvida, porque está aqui duvidando que estás falando comigo. Aleluia, Jesus. E eu fiquei muito envergonhada, irmãos, porque realmente, na hora que eu vi o meu corpo postado sobre a cama e não compreendia, então nesse momento entrou a dúvida em meu coração. E eu disse, dentro do meu coração, tira esta dúvida, Senhor. E perguntei, Senhor, cadê Deus? Eu quero ver Deus, Senhor. E eu creio, irmãos, que para tirar a dúvida do meu coração, Ele estendeu a sua mão esquerda e eu pude contemplar a cicatriz na palma da sua mão e disse para mim, aí está Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando eu vi aquele trono gigantesco diante dos meus olhos, aquele ser poderoso, soberano, irmãos, eu não pude ver seu rosto. É tão maravilhoso. Eu perdi a minha voz, eu não sabia o que falar. Então eu fiquei só contemplando e adorando na beleza da sua santidade, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor Deus, sabendo que eu não tinha voz para dizer nada, disse para mim, tu vistes? Tudo aqui está preparado. E lá, quase ninguém está preparado. Quando lhe disse isso, irmãos, eu pude ver milhares de anjos, todos com a trombeta na boca, as mãos no botão, esperando apenas o nosso Deus, que está com a sua mão erguida, esperando com que o Senhor Deus abaixe a sua mão, para que o Senhor Jesus desça a esta terra para buscar os seus escolhidos. Como está a sua vida, irmãos? Será que você está preparado para este momento tão maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. E então, recuperando a minha voz, eu disse, Senhor, quando irá nos buscar, Senhor?
E ele disse: não posso lhe responder. Posso lhe afirmar que está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Só que aquela voz, irmãos, a voz do nosso Deus, quando ele falava, não parecia sair da direção onde estava o seu trono. É tão poderoso em glória. Aquela voz parecia a brisa suave que batia em meu rosto. Aquela coisa mais maravilhosa. Só ouvindo, irmãos. Porque explicar a gente não consegue. Por mais que eu tentasse, eu não conseguiria explicar. Mas eu creio que um dia você irá poder ouvir a voz de Deus falando com você. E aí então você vai dizer, bem que a irmã havia dito, não dá para explicar. Mas neste momento, irmãos, o Senhor Jesus tomou a palavra e disse, agora vá. Momento difícil, irmão. Momento difícil, ouvinte. Depois de estar lá na glória de Deus, ter que voltar a este mundo. Ah, quanta dor eu senti desde sair dali. Eu chorava. Eu chorava muito, pois eu não queria mais voltar. Mas eu tinha que voltar. Sabe por quê? Porque eu tinha que contar para você. Eu tinha que contar para você, meu irmão. Para você que está tão fraquinho. E pode ser que o seu nome também esteja tão fraquinho naquele livro. Aleluia, Jesus. Para que você desperte e reconcilie com o seu Deus, com o nosso Deus. Ou para você que ainda não tem Jesus na sua vida, para que você possa aceitar este Jesus maravilhoso e um dia poder morar nesta cidade de delícia, de maravilha, que está preparada para aqueles que estão com a sua vida no altar, para aqueles obedientes servos do Senhor. Aleluia, Jesus. E então, irmãos, os anjos novamente chegaram do meu lado, um à minha direita, outro à minha esquerda, e trouxeram-me de volta ao meu quarto. Não sei explicar, sei que de repente já estava dentro do meu quarto. Eu olhava o meu corpo, olhava para os anjos e chorava. Eu dizia, eu não quero. E o anjo só mostrava o meu corpo. De repente, irmãos, eu não sei como, eu já estava em meu corpo. O meu corpo estava frio. E eu senti muito frio. Do jeito que eu estava chorando, eu entrei no meu corpo, levou um tranco e eu estava chorando. O meu esposo se assustou e disse o que aconteceu. Logo me cobriu com um cobertor. E eu comecei a relatar para ele quando eu me lembrei do choro da minha filha. Nesta época era um bebê ainda. Eu corri até o seu berço para ver por que chorava. E quando eu disse, Senhor, se tu queres me arrebatar, nada e ninguém poderá impedir, aleluia. E quando eu cheguei no seu berço, ali havia dezenas de formigas. Daquelas formigas que ferram doído mesmo, bem doloroso, desse tipo, aquelas formigas vermelhas. E eu olhei para minha filha, ela dormia como um anjo. Coloquei em meu braço, ela acordou e eu procurando, e encontrei apenas uma ferroada ela levou. Quando eu disse, Senhor, se tu queres me arrebatar, o Senhor então aquietou a minha filha e fez com que aquelas formigas não tocassem em um só fio de cabelo da minha filha. E eu glorifiquei e glorifico o nome do Senhor, aleluia, Jesus. E então, aleluias, eu relatei tudo que tinha se passado para o meu esposo e disse para ele, temos que firmar a cada dia nossos passos e eu tenho que desempenhar esta obra para o Senhor. E comecei a fazer a obra do Senhor, ir nas igrejas e contar tudo que eu acabei de relatar agora.
Porém, irmãos, o inimigo se levantou furiosamente contra mim. O desejo dele é tirar a minha vida, destruir a minha vida, calar a minha boca. Porém, as lutas foram arrochando, apertando mesmo. Eu muitas vezes não tinha nem dinheiro para pagar passagens, para ir à igreja. E orava ao Senhor, o Senhor provia para mim. Eu ia, muitas vezes chegava tarde em minha casa, quando ia me deitar. Olha, muitas dificuldades passei. E no momento mais difícil, a qual eu estava passando por grandes necessidades financeiras e enfermidades e tantas outras coisas que eu estava passando. Eu me deitei, orei, eu me deitei, então, de repente, eu não estava dormindo. Eu tinha acabado de me deitar, eu senti uma fumaça se aproximou à beira da minha cama e se transformou em um homem. Lindo, aquele personagem. Lindo mesmo. Era o adversário das nossas almas. Pintam ele de rabo, chifre e tantas outras coisas. Mas lembre-se, não fiquem enganados. Ele era anjo do Senhor. Ele se faz da forma que quer. Ele se transforma como qualquer um. Mas ele é lindo, ele era anjo. Então ele se aproximou de mim e disse para mim: escute, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar dinheiro. A sua despensa estará sempre farta. E tudo que ele dizia, ele me mostrava. A sua casa, você irá reformar da maneira que quiser. Você vai ter carro do ano. Você vai andar assim. E me mostrou a maneira que eu ia andar, irmãos. Proposta tentadora, irmão. E à medida que ele ia falando, ele ia me mostrando, e as minhas forças iam se esgotando. E depois ele me disse: eu te dou tudo isto, mas você nunca mais abrirá sua boca para falar aquilo que o homem lá de cima te mostrou. Ah, irmãos, eu não tinha força para levantar um dedo sequer e chamar o meu esposo para me ajudar. Eu não tinha força para responder nem que sim, nem que não. Ele dominou as minhas forças, porém não dominou a minha mente. Eu comecei a clamar na minha mente: Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, me dá força para responder e também para expulsar esse inimigo de dentro do meu quarto e da minha vida. E neste momento o Senhor disse: se você aceitar, aquela voz meiga no meu ouvido, se você aceitar, perderá a sua salvação. E neste momento veio aquela força tremenda dentro do meu corpo. E eu gritei para aquele inimigo: não aceito. Eu não quero nada que venha de ti, porque o meu Redentor vive. Aleluia, Jesus. Tudo que eu passar, eu quero passar com o meu Senhor. Porque nada, em nome de Jesus, vai me separar do amor de Cristo. Aleluia, Jesus, aleluia. E então aquele demônio se enfureceu. Ele me xingou de tudo que possa imaginar. E disse para mim: eu vou fechar a tua boca. Eu vou voltar. Ai, irmãos, ele saiu naquela hora. Eu dobrei os meus joelhos, agradeci ao Senhor, eu senti que aquele anjo, eu vi que aquele anjo chegou dentro do meu quarto. E aquela luz que brilhou dentro do meu quarto. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu chorava, irmãos, porque não é fácil a luta, quando nós temos que lutar com o adversário. Não é fácil. Então o anjo do Senhor disse: não temas, eu estou aqui para te guardar, para guardar todos os que são fiéis e estão sempre na minha presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia.